E o Ronaldo, quando chegou no Flamengo, os primeiros 6 meses foram todos maravilhosos, né? Foi tudo uma maravilha. Só que depois dos 6 meses, o Ronaldo teve algum problema que a patrocinadora parou de pagar, né? O salário do Ronaldo era pago 75% pela patrocinadora e 25% pelo clube, pelo Flamengo. Uhum. Só que aí deu um problema da patrocinadora com o Flamengo. E o Ronaldo só estava recebendo os 25% do clube. Então ele começou a ficar chateado, começou a ter problema, né? desmotivar e tal. E aí ele começou a largar nos treinamentos, né? Os 6 primeiros meses dele foram maravilhosos, depois ele começou a largar. E aí o Vanderlei começou a ter atrito com ele. E tal. E era claro essa mudança dele no campo. E aí ali eu tentei agir bastante, consegui ainda, em muitas ocasiões, né, levar e tal. Até o fim do ano deu para levar. Aí depois, quando virou o ano para 2012... Você conversava com os dois? Como é que era? Sim. O Vanderlei, eu tinha que falar sempre que o outro estava... Ia entrar na linha. Que o outro tinha uma certa razão, né? Ver a razão do outro, que isso é uma coisa importante também. Com o Vanderlei eu falava, pô, professor, não é nada pessoal com o senhor. Ele tá fazendo isso, a gente sabe por quê e tal, da patrocinadora e tal. Mas o Vanderlei falava, não, mas a partir do momento que ele, porra, no campo ele tá largando, ele me atinge também. Tinha uma certa razão, né? Tem uma razão. Mas, assim, eu tentava falar com ele que não era uma coisa pessoal, né? Que o Vanderlei tava levando muito pra ele. E o Ronaldo, ao contrário. O Ronaldo, eu tentava falar, pô, Ronaldo, deixa isso pra lá. Como é que eu vou deixar pra lá? Pô, são 75%, não sei o quê, e tal. Aí eu falava, pô, Ronaldo, mas você tá prejudicando o trabalho, tá prejudicando a mim, ao Vanderlei, a todo mundo. O Ronaldo é um cara fantástico também, né? E ele tentava e tal. E muitas vezes eu consegui. Eu tentava motivar ele muito com uma coisa que eu sabia que ele era motivado na época que era a seleção brasileira, né? Ele não tinha ido à Copa de 2010. E a Copa de 2014 seria no Brasil, né? Então eu batia muito em cima disso, né? Pô, Ronaldo, vamos pensar em seleção. Olha essa sacação do cara, né? Essa é uma sensibilidade bacana. E ele acabou sendo convocado até muito na época. Ele sobre isso. Ele acabou sendo convocado foi aquela época do jogo do Flamengo e Santos 5-4, né? Aquele jogo eu tava e tal. Quer dizer, ele teve uma fase muito boa, ele contra Neymar, né? Os dois acabaram jogando juntos. Ele acabou sendo convocado ali. Então ali eu acho que foi a principal situação, assim, com o Vanderlei, né? Teve com o Mano também, algumas... Então teve um dedo teu ali nessa convocação, nas últimas convocações do... Teve. Porque o Leão, na época, que era o treinador, né? Ele não queria convocar porque o Ronaldo não estava nem treinando, né? Ele estava proibido de treinar pela FIFA, entendeu? Em clubes, né? Ele estava treinando só particular, né? Uhum. E aí, a partir do momento que ele treinou em clube ali, o Leão acabou convocando ele. E aí, depois, por acaso... Foi aquela convocação e aí conseguiu resolver o problema na FIFA, né? E aí depois ele não teve mais problema. Não, mas eu digo essa de 2011. Que você ficava ali chavecando, conversando com ele. Isso aí eu ficava direto. Ele acabou convocado. O Mano era o treinador da seleção. Acabou convocando ele. Legal, ele cresceu bastante de produção, né? Porque quando ele veio do Milan, Copa de 2010 ele não tinha sido convocado, né? O Dunga não levou ele. Não levou. E aí depois ele nunca mais foi convocado, porque aí no Milan ele não estava tão bem e tal. E ele voltou a ser convocado nessa época de Flamengo, em 2011, né? Quando ele teve uma crescida de produção e tal, ele estava muito motivado, né? E aí eu acho que eu ajudava um pouquinho nessa situação. Só pelo que tu falou aí, com certeza. Sabe, é isso que é legal, o Lopes, Marcelo e Júnior, né, a nossa audiência aqui, mostrar isso, cara. Sim. Trabalho do cara, sensibilidade, né? Desmistificar a coisa, tirar um pouco o peso das costas de ser filho de quem é, e mostrar o trabalho, mostrar um bastidor importante como esse. O cara chegar e trabalhar mentalmente. Sim. Né? Tu foi o coach foi o coach, né? O personal mind do Ronaldinho Gaúcho, acabou fazendo ele voltar para a seleção brasileira. Isso a sensibilidade de futebol, de vestiário, de gestão. E abre os olhos, assim, para o trabalho do auxiliar técnico em geral. Você está contando uma história tua. Em geral. Você contou uma de muitas que aconteceram. É porque assim, às vezes a gente não lembra, né? Mas tem muitas, né? O Ronaldo, falando mais do Ronaldo, né? Como a gente já tinha essa afinidade também, até visando também seleção, o Ronaldo, não sei se vocês já viram isso em entrevistas dele, né? Ele sempre falou que ele tinha muito mais prazer em dar um passe do que fazer o gol até. Porque ele é um cara fantástico, né? Um cara genial. Genial. Os passes dele, as assistências dele eram brincadeira. Só que ele era um cara que concluía muito bem. Ele dentro da área, a conclusão dele era fantástica também. Então eu comecei a bater muito isso nele também. Ronaldo, pô, você tem que fazer gol, cara. Você tem que fazer gol e tal. E o início do Campeonato Brasileiro daquele ano, de 2011, até a 11ª rodada, eu me lembro quando a gente chegou num jogo contra o Inter em Porto Alegre, que a gente ficou no hotel lá, quando chegou o Assis, o irmão dele, né? E aí ele era o artilheiro do campeonato naquela ocasião. Aí ele falou pro Assis,
Por causa dele aí que eu sou artilheiro, ele tá Aí, enchendo olha meu aí. saco e tal, Ah, e tal, e tal. Que E maneiro. aí eu pegava no pé dele. Pô, Ronaldo, você tem que fazer gol, não tem essa de só servir, você tem que fazer. Porque aproveitar um ponto positivo dele, né? Na época ele era o artilheiro ali. Nas 10 primeiras rodadas ali, se eu não me engano, ele era o artilheiro. Depois ele começou a Não, ele era ter aqueles fantástico, problemas, né? cara? Ele jogava demais, né? E tu participar ali não participar da formação, mas participar da trajetória Sim. de um cara que tem o tamanho que ele tem. Porra, é E se pesado, você né? pensar, ele nunca teve essa veia de artilheiro. Ele sempre foi muito mais do show, né? Do showman. O e gol era tal. natural pra Exato. ele, Ele era um cara que a assistência era tão importante pra ele quanto fazer o gol, né? A gente ouviu isso do Denner também, né? O Denner falava também. muito isso também. Exato. Outro que exato. era genial, que se tivesse... O Genial Djalminha também também. fala isso, gostava mais de dar passe. O Gostava Djalminha mais era da esse fase. estilo E também. realmente você vê um passe bem dado, como É. o Zico dava, Mas o Giovani deixa- fazia os lançamentos. no Deixa Vasco. eu falar só uma coisa aqui. Com exceção do Ronaldinho Gaúcho, que tem muito dinheiro, os outros, se fizessem mais gol, iam estar mais com o boi na sombra. Que o gol, amigo. Pô, o gol ajuda pra caramba. mas o assim- gol melhora muito o Mas contrato. até relacionando com o Ronaldo, eu não fazia isso por acaso. Eu fazia porque eu via nele uma qualidade muito grande de conclusão. Né? E isso é muito difícil. Fazer gol é muito difícil. Não é Sim, fácil. sim. O Romário da vida e tal, não é fácil fazer gol. E o Ronaldo tinha essa característica e não aproveitava tanto, porque ele saía muito da área, queria só fazer o passe e tal. Então foi uma coisa que eu tentei somar, mas devido à qualidade que ele já tinha, né? Aí